Empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade e à fraternidade o amor. 2 Pedro 1, 5-7, nova versão internacional. Tema da semana: seja quem você é. Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia, hoje com um tema fantástico relacionado aos conselhos do apóstolo Pedro. Você que já acompanha o programa sabe o quanto nós amamos estudar a Bíblia aqui no programa e nesta temporada as duas cartas do apóstolo Pedro para a igreja cristã e que tem repercussões até os nossos dias. A gente tem crescido bastante no plano de Deus, no conhecimento de Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, porque você já está pronto aí para estudar a Bíblia com a gente. Por falar em estar pronto, você pode ter a sua Bíblia aí com você, deixa a sua Bíblia aberta. Se você tem um manual de estudos, deixa aberto também. Hoje nós estamos na 9ª semana dessa temporada das cartas do apóstolo Pedro e eu tenho certeza que você vai aprender e crescer muito espiritualmente, como nós aqui no estúdio também. Se você não tem o nosso manual de estudos, você pode entrar no nosso blog e ali vai ter uma orientação de como você pode ter acesso a este conteúdo aqui do programa Lições da Bíblia, para você ter um maior sentido na nossa conversa aqui no programa. Hoje nós recebemos dois amigos que visitam o programa, pastor Denis Versiani, muito conhecido aqui por ser o barítono do quarteto Arautos do Rei. A gente brinca carinhosamente aqui, pastor Denis, que o Arautos do Rei é o quarteto mais querido do Brasil. E eu vou dizer, para mim, é o mais querido do mundo. Aí foi muito demais. O mais querido do Brasil já está legal, já né? Já está bom, né, pastor? Mas é um prazer enorme estar com vocês aqui, na Novo Tempo, no programa Lições da Bíblia. Eu tenho certeza que a gente vai crescer ricamente pelo que Pedro tem a nos dizer aqui na sua segunda carta. A gente fala aí, você, barítono do Arautos do Rei, você também, às vezes o pessoal fala assim, mas escuta, eles só cantam, mas eles pregam, eles vão às igrejas pregar. É uma rotina normal pastoral que você exerce, né? Só que no ministério musical, né, Denis? Pois é, pastor. E além do ministério musical, onde a gente realmente visita vários tipos de congregação, a gente realmente tem o privilégio de alimentar muita gente, né, pela palavra de Deus falada e cantada, nós também trabalhamos aqui na escola bíblica, né, da Rede Novo Tempo, que é responsável por enviar estudos, cursos bíblicos, respostas para responder, consultoria bíblica e, né, para pessoas, consultoria espiritual também, para algumas pessoas que buscam apoio espiritual. Então, é um trabalho realmente muito gratificante. Então, para você que pensa que o pessoal do Arautos só canta, não é? Eles não são apenas uma cigarra que canta o tempo todo, trabalham muito. Eles têm uma dedicação exclusiva ao ministério pastoral, tanto do estudo da Palavra de Deus, o ensino da Palavra de Deus, quanto também com a música. Também tenho o prazer de receber o pastor Moisés Matos. Pastor Moisés Matos já é conhecido, já esteve aqui no nosso programa outras vezes. Ele é o pastor do Distrito Pastoral, na linguagem que nós usamos na Igreja Adventista. Um distrito pastoral une várias igrejas, ali da cidade de São José do Rio Preto, e é o distrito de Nova Redentora. E também conhecida, cuja sede é conhecida como um Espaço Novo Tempo, não é, pastor? O Auditório Novo Tempo. Bom, muito bem-vindo, e fale um pouquinho dessa atividade sua ali. Que alegria, pastor, estar com você mais uma vez nos Lições da Bíblia e com os nossos amigos e com o pastor Denis também. É um privilégio estar aqui. Nós já estivemos em outras ocasiões. Atualmente estamos trabalhando ali na região oeste do estado de São Paulo com esse espaço, esse auditório Novo Tempo, onde temos recebido muitos amigos da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, para ouvirem conosco ali a Palavra de Deus. E atendemos também um conjunto de igrejas naquela região. Tem sido um privilégio trabalhar na região oeste, com o pastor Assírio, nosso pastor geral ali, e outros amigos também, de maneira que a Novo Tempo também naquela região tem crescido muito, tem abençoado muitas pessoas. E é um prazer estar com você. Uma alegria, pastor. Você é muito bem-vindo também. E agora, para a gente poder fazer um link especial do estudo da Bíblia, que a gente sempre faz aqui no programa, a gente quer ampliar esta oportunidade para você. Quem sabe você está ligando a sua televisão pela primeira vez, nunca teve acesso ao Novo Tempo ou ao programa Lições da Bíblia,
ou até teve acesso ao programa, mas nunca teve o desejo de pedir um curso bíblico, eu quero oferecer para você a oportunidade de estudar a Bíblia com a Novo Tempo, através dos cursos que oferecemos. Aqui no programa Lições da Bíblia, nós oferecemos o curso bíblico Princípios. É uma revista com temas sistematizados da Palavra de Deus, o amor de Deus, o perdão, a salvação, o que Deus espera de você e de mim, o nosso estilo de vida, temas maravilhosos que você vai encontrar aqui nesse material, e a Novo Tempo envia gratuitamente esse material para você. Basta você entrar no nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, vai ter um linkzinho ali, um banner, exatamente com a capa dessa revista, você clica, preenche um cadastro ali e nós enviaremos de acordo com o endereço que você colocou ali com as suas informações. É bem simples e vai pelo correio, em poucos dias está na sua casa, você vai estudando dia após dia, cada dia um tema, e Deus vai alimentar a sua mente com as informações maravilhosas da verdade e da sua palavra. Se você preferir lhe fazer uma ligação para conversar com os nossos atendentes, você pode ligar no horário comercial para o telefone que aparece em sua tela, o 0 operadora 12 21 27 31 21. Então, 0 operadora 12 21 27 31 21. Vai ter alguém para te atender, para conversar com você e poder preencher o seu cadastro, nome, endereço direitinho, e você vai receber assim também esta revista com muita alegria aqui da Novo Tempo. Deus abençoe você nesse momento em que você poderá pedir o curso bíblico e crescer no plano e no conhecimento da palavra de Deus, tenho certeza. Para a gente começar o programa, meus amigos, eu convido vocês para juntos assistirmos aí a palavra do autor, o autor do nosso manual de estudos, pastor Robert McKeever. 1 Pedro é uma carta eminentemente prática. Pedro fala conosco sobre como podemos viver sendo cristãos. Ele nos dá vários conselhos sobre como devemos viver nossa vida. E penso que, se fôssemos resumir o que ele diz, seria nessa frase: você é, portanto, seja. Deixe-me explicar, e vou usar alguns exemplos de Paulo. Gálatas 5:24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. E em Romanos 8:13 diz que fizeram morrer os atos do corpo. No primeiro texto disse que já crucificaram a carne, e no outro diz para matar o corpo. De acordo com Romanos 6:18, somos escravos da justiça, mas em Romanos 6:13 é dito que devemos apresentar nossos membros como instrumentos de justiça. Paulo diz que os cristãos já foram transformados em 2 Coríntios 3:18, mas em Romanos 2:12 somos chamados a ser transformados. A linguagem que Paulo usa em um lugar é "isso é o que você é", e em outro lugar ele diz "seja isso". Pedro faz a mesma coisa. Pedro diz que em Cristo morremos para o pecado. Então devemos viver como alguém que morreu para o pecado. Pedro é, como Paulo, convencido de que, como cristãos, podemos viver agora a justiça, o amor, vida completa, como a que teremos na nova terra. Mas podemos viver isso pela fé em Jesus. Jesus torna isso verdadeiro em nossa vida. Justiça está disponível agora. Morremos para o pecado agora. Portanto, Pedro diz e Jesus diz: vivam pela justiça. Muito bom ouvir o autor do nosso manual de estudos, pastor Robert, dando a sua visão sobre esse aspecto aqui da carta do apóstolo Pedro. Amigos, nesta semana a gente tem aqui o privilégio de conversar sobre um assunto, juntamente com os amigos que estão em casa, a respeito de um texto básico da segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo 1, versos 5 a 7. E o texto diz: empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Por que será que Pedro, pastor Moisés, na sua visão, por que será que Pedro coloca aí uma lista de situações ou de ações, até o nosso manual chama de virtudes? Qual será a intenção de Pedro ao colocar isso para a gente? Pastor Lanza, a mim me parece que Pedro estava preocupado com a solidez da fé
daqueles irmãos. Ele escreve 2 cartas, nós já estudamos isso no decorrer desse trimestre, desta série. Na primeira, ele está mais preocupado com os irmãos que estavam sofrendo perseguição, provações, lutas. Quem é que não passa por isso? Na segunda... Especialmente a igreja naquele primeiro século, Naquele período, isso era muito comum naquela época. A perseguição, ela vinha de dentro e vinha de fora. E, nesse momento, na segunda carta, ele está preocupado com um tipo de perseguição, que não é bem perseguição, que vem de dentro. Ou seja, naquela época existiam mestres, pregadores falsos também, que usavam a palavra de Deus de forma distorcida. Então, Pedro está muito preocupado em mostrar aos irmãos o que é ser um cristão. Seja quem você é isso que ele estava tentando mostrar aos irmãos. Você é um cristão e, portanto, o seu procedimento deve ser um procedimento coerente com o que você acredita. Seria, pastor Denis, como se o cristão tivesse o dever de ser autêntico, transparente, seria nessa linha? Sim, eu acredito que sim, pastor. E aí vem uma coisa interessante. Acho que o que a gente já pode sumarizar aqui, para a gente começar e trabalhar em cima desse tema específico, é que Jesus é o nosso modelo. Quando Pedro citou essas virtudes aqui, ele não citou essas virtudes de forma aleatória. Ele citou essas virtudes numa ordem progressiva. Não é, crescimento. Pastor? Uma ordem progressiva de crescimento que reflete algo que deve acontecer na nossa vida, que é um processo de santificação, onde gradualmente nós vamos moldando a nossa vida à imagem do que Cristo fez, do que Ele é, a imagem do caráter de Cristo, que possuía todas essas virtudes. Portanto, Cristo aqui deve ser o nosso modelo, entende? Modelo de autenticidade, modelo de transparência. Assim, a partir do momento em que eu aceitei a Jesus na minha vida, eu realmente preciso viver de acordo com aquilo que Ele propõe para mim. E um fato digno de nota, pastor, é que quando a gente toma esse capítulo 1 de 2 Pedro, você pode fazer uma estrutura dele. Então, dos versos 1 a 3, Pedro está falando da base, da origem da salvação, que nós comumente, didaticamente, os pastores temos um jargão bem nosso, né? Nós chamamos de justificação, que nada mais é do que o ato de Deus nos perdoar e nos dizer, você, a partir de agora, é um justo, baseado no que Jesus fez na cruz do Calvário, correto? O que é interessante é isso, baseado no que ele fez e não no que você fez. Ele aqui fala, por exemplo, se você tomar aqui 2 Pedro 1, verso 1, não é? Ele diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Perceba, ele começa como começam todos os outros autores bíblicos. A base não está em você, mas a base está em Deus. A base está na graça de Deus. Porque quando a gente fala em lista de virtudes e tal, há uma tendência assim meio legalista, não? Legalista, de obras próprias. Se você tomar os 10 mandamentos, o preâmbulo é o mesmo. Não é? Nós sempre olhamos para os mandamentos assim, não farás isso, não farás aquilo, uma lista de virtudes. Todavia, ele começa de uma forma diferente. Êxodo 20, verso 1. Não é? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, a iniciativa da salvação é sempre de Deus. Deus fez tudo por nós. Jesus morreu em nosso lugar. Isso é maravilhoso. Então, eu poderia dizer que os primeiros 3 versos, ele está falando da justificação pela fé. E, então, dos versos 4 a 10, ele trabalha exatamente essa lista de virtudes. O desenvolvimento disso. Como disse muito bem o pastor Denis, acrescentando, quer dizer, é alguma coisa que vem naturalmente de um relacionamento que eu tenho com Deus e isto vai se produzir na minha vida. E ele termina nos versos 14, 15, ali em diante, dando um toquezinho daquilo que nós chamamos de glorificação. Eu diria, aqui estão os 3 passos para a salvação. Exatamente. Lembram dessa didática nossa, né? Salvação é justificação, santificação e glorificação. Então, nós vamos chegar lá, mas ele já trabalha nessa questão. Pegando nesse raciocínio aí que o pastor Moisés fez, nessa estrutura do capítulo 1, pastor Denis, e um gancho que você falou agora há pouco, no verso 3, se não me falha a memória, o 2, diz ali que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem, não no conhecimento próprio, né, mas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor.
essa seria uma grande base, um grande texto, esse seria um grande texto para defendermos o seguinte: a salvação é pela fé e não pelas obras humanas. Nós crescemos quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus a cada dia? Olha, pastor, esse negócio de fé e obras é um assunto muitas vezes tratado de forma muito árida dentro do meio cristão. Né? Nós, entendendo pela Bíblia, chegamos à conclusão de que as obras não vão nos salvar. Você desenvolver uma vida de piedade baseada no esforço próprio, isso não vai te acrescentar 1 milímetro de justiça, porque nós somos naturalmente pecadores. Aliás, eu queria aproveitar um gancho aqui que você está falando. Os nossos próximos 2 manuais de estudo aqui do Lições da Bíblia, adiantando para você que está em casa, para vocês aqui, vão ser estudos específicos sobre as cartas de Paulo, Gálatas e aos Romanos. Legal. Esse ano a Reforma Protestante faz 500 anos e, propositalmente, então, a Igreja Adventista está colocando 2 séries de estudos com muita profundidade sobre Gálatas e Romanos, 2 livros fantásticos que falam justamente sobre isso que você está falando. E é justamente, só que, assim, isso não exclui as obras. Nós somos salvos pela graça de Cristo, mediante a fé que, como Pedro diz aqui, que o pastor Moisés bem leu, mediante a fé que Ele nos deu. Paulo fala em em Efésios, que a fé não é algo que vem de nós, é um dom de Deus. Dom de Deus. Né? E somos salvos pela graça mediante a essa fé. Só que essa fé, ela não é uma fé baseada na mera compreensão ou na mera aceitação. Ela é uma fé ativa. Portanto, esse catálogo de virtudes que Pedro apresenta aqui, que nós vamos começar a estudar um pouquinho mais profundamente, elas representam uma manifestação dessa fé através das nossas obras. Eu conheço a Jesus e isso transforma o meu caráter e transforma o meu procedimento para com as outras pessoas e para com Deus. Como a gente lê aqui no nosso manual de estudos, você em casa pode ler também, Pedro faz aí uma comparação dizendo que é uma fé preciosa. Né? O que é uma fé preciosa, pastor? É uma fé diferente? É algo a mais? O que é fé preciosa? É a fé que produz boas obras. É a fé que opera, como nós costumamos dizer. Não é um tipo de fé que é apenas um assentimento intelectual, uma concordância intelectual, mas ela produz boas obras. E isto vem pelo próprio poder de Deus. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é a mão do homem estendida a Deus para receber dele a salvação, o perdão e receber dele estas virtudes. Então, a ideia que o autor bíblico coloca é que alguns pensavam assim: eu tenho fé. Aliás, ele parece estar, nós vamos estudar isso numa próxima lição, parece estar lidando com um grupo de pessoas que trabalhava muito a parte intelectual do cristianismo. Não é? Alguns chegam a dizer que ele está falando aqui dos gnósticos, que eram pessoas ligadas ao conhecimento, e a palavra conhecimento era uma palavra-chave para eles. E Pedro está dizendo o seguinte: o tal conhecimento que vocês falam, que é meramente intelectual, não tem valor. Vocês precisam transferir isto para a vida prática, para o dia a dia de vocês. E aí ele elenca uma lista de virtudes dentro desse programa, mas tudo como base na fé em Jesus. Ou seja, a fé, ela te desenvolve também no caminho cristão, né? Você exerce fé e isso gera um desenvolvimento espiritual, correto, né? Correto. Pedro era apóstolo de Jesus e ele testemunhou vários milagres que Jesus realizou. Um deles fala de um dos mestres da lei que chegou para Jesus e falou assim: Senhor, por favor, vá até minha casa, o meu filho está extremamente doente, eu preciso de ajuda, eu já busquei em todos os lugares e não consegui. E Jesus falou assim: se vocês não crerem, se vocês não virem, vocês nunca vão crer. E nessa hora, Jesus quebrou o coração daquele homem e ele falou assim: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Como é que ele crê e ao mesmo tempo tem falta de fé? Né? Ele tinha o conhecimento, ele sabia que aquilo era verdade, mas ele não havia se apegado a essa realidade. E a partir do momento em que ele se apegou a essa realidade e pediu: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Jesus falou assim: vai que o seu filho está curado. Segundo Pedro 2, verso 4, usa a palavra diligência. O que é algo
se faz com diligência, se faz com esforço, se faz com vontade. Quer dizer, ele diz, você tem fé, só que você precisa se aprofundar, você precisa crescer. É aquela velha história de cristãos que a gente encontra. Você encontra hoje e a pessoa, você pergunta, como vai a sua fé? Ele diz assim, mais ou menos, pastor, mais ou menos. E um até meio em ar assim, humorístico me disse assim, mais para menos do que para mais, né? Então, alguns estão sempre assim, dali 10 anos, depois de 10 semanas de oração, depois de 30 guias de estudo, você pergunta para ele, como vai a sua fé? O que ele lhe diz? Mais ou menos, mais para menos do que para mais. Esse não é diligente, quer dizer, ele não está crescendo espiritualmente. Esse é o sentido aqui que ele está falando. Muito legal, nós vamos dar uma pausa aqui no nosso programa, vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já, não saia daí. Já estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, com os pastores Denis Vessiani e Moisés Matos aqui visitando o programa e juntos procurando crescer aqui no plano e conhecimento da Palavra de Deus, conhecimento e plano de Deus para a nossa vida também. Pastor Denis, pastor Moisés estava falando sobre essa questão de que muitos irmãos, às vezes, muitos de nós não somos diligentes na vida cristã, recebemos tantas oportunidades para estudar a Bíblia, para crescer, semanas de oração, apelos, consagração, e aí a gente sempre tem aquela baixa autoestima espiritual, né? O coitadinho, né? Uma vez eu tive um professor de teologia que dizia assim, uma vez eu encontrei um irmão que orava sempre assim, Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Aí ele orava para dormir e dizia isso. Quando ele acordava, também. Perdoe a minha multidão dos meus pecados. Assim, poxa, nem a graça de Cristo está sendo suficiente para perdoar essa multidão dele, né? Às vezes, é uma baixa autoestima que a pessoa tem e ela não busca esse desenvolvimento, essa diligência em crescer na fé, que é um dom de Deus, não é humano. Mas ele permite esse crescimento quando você se aplica, não é? Pastor, eu vou trazer, às vezes, uma experiência minha, que muitas vezes acontece. Às vezes eu peço para Deus assim, Senhor, livra-me de uma tentação, livra-me de um pecado. E eu já oro para Deus com a consciência de que eu vou cair naquele pecado. Entende? Assim, eu peço o poder de Deus, mas eu não tenho fé que eu vou receber. Então, eu acho que a partir do momento em que nós nos apegamos a Deus pela leitura da Palavra de Deus e pela oração, nós temos que rasgar o nosso coração diante de Deus. Dizer assim, Senhor, essa fé eu mesmo não consigo ter. Entende? Gera em mim essa fé. Gera em mim essa fé e confessa cada pecado. Pede perdão para cada pecado. Pede força para você vencer nessa tentação. Pede ajuda de Deus para que Ele te dê clareza de mente para poder vencer nesse pecado, para se desviar. E confiar que Ele vai fazer essa obra. E confiar. Né? Porque às vezes a gente não confia, né? Será que estou pedindo, mas será que Deus vai fazer essa obra na minha vida? Essa baixa autoestima, ela provém do fato de que muitas vezes a gente não pede, não conversa com Deus de forma clara. E Pedro está dizendo que a única forma que nós temos para vencer é, de fato, desenvolver um relacionamento íntimo, pessoal e relevante com Cristo. Eu pediria licença para voltar, pastor, ao verso 4. 2 Pedro 1, verso 4. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Eu gosto dessa expressão, participantes da natureza divina. Isso não quer dizer que eu vou ser Deus. Eu nunca serei Deus. Teve um sujeito aí que quis ser Deus e deu no que deu. Está aí incomodando a gente até hoje e vai ser queimado no final. Chama-se diabo. Não é? Quando a Bíblia usa a expressão participante da natureza divina, é justamente desse processo de santificação, Deus nos tornando cada dia mais semelhantes ao próprio Jesus. Crescimento na fé. Crescimento na fé. Quer dizer, vai se moldando. Né? A gente sempre observa, aqui está o pastor Denis, jovem ainda, um casal. Quando os dois se amam... Não que nós não sejamos. Não que nós não sejamos jovens, nós temos alguma experiência. Temos fôlego ainda, né, temos pastor? Fôlego. Mas um casal...
não é? Parece que os dois, quando se amam, eles vão se tornando muito parecidos até. Não é? Apenas um olhar, a pessoa já entende o que o outro está pensando. Não é? Então, esse ser participante da natureza divina quer dizer, nós nos tornamos parecidos com Jesus a cada dia. É o processo que conhecemos como santificação. Num livrinho chamado Cristo Triunfante, na página 225, a autora diz assim: a religião de Cristo nos torna melhores homens e mulheres. Observe isso. Era um caráter muito tortuoso, mas Deus deseja que seus filhos e filhas recebam, não é? Esse caráter seja remodelado e reformado. Quer dizer, Deus quer trabalhar conosco nesta transformação. Não é que eu aceito a Jesus e agora permaneço como estou. Não. Há uma transformação, há uma mudança. E isso me torna participante da natureza divina. Porque se a gente diz, nós somos de Jesus, eu sou de Jesus, eu continuo nas mesmas práticas daquela época que eu não tinha o conhecimento do Senhor Jesus e a salvação, há um problema aí. Esse tipo de fé é uma fé que não é verdadeira. Exatamente. Né? E ela termina dizendo, a autora diz assim: nada nos é retido daquilo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. A rica promessa é, então, que seremos participantes da natureza divina. Isso significa tudo para nós, ser participantes da natureza divina. Que maravilha. Ou seja, há uma grande possibilidade de nós podermos crescer tanto na nossa fé e buscarmos esse crescimento de maneira tão fantástica que vocês em casa e a gente aqui podemos ter a certeza de quando nós nos aplicamos no caminho da salvação, na fé, isso vai ser gerado em nossa vida, crescimento espiritual, vitória espiritual, uma nova criatura, como disse o apóstolo Paulo também na sua carta aos Coríntios. Pastor Denis, na lista das virtudes, a gente encontra aqui, talvez, a principal virtude, talvez, né? O apóstolo Paulo fala sobre ela também, a questão do amor. Aliás, o apóstolo Paulo também tem listas de virtudes, né? Ali, quando ele fala sobre o fruto do Espírito, são virtudes, né? Era um costume, né? Essa questão das virtudes, os grandes mestres da época tinham esse costume de elencar ali as grandes virtudes. O amor seria, de fato, a grande virtude do cristão? Pastor, quando Paulo fala, a gente vai fazendo referência a Gálatas capítulo 5, versículo 22, se não me engano, né? Falando que o fruto do Espírito e ele então começa a listar uma série de virtudes. Há uma proposição de tradução desse texto que eu acho muito interessante. Paulo diz, eu vou até abrir aqui. Claro. Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito é 2 pontos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A proposta de tradução que eu achei interessante é o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, 2 pontos. E o amor, ele se traduz em quê? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O amor não é um sentimento. O amor, ele é um princípio de vida, ele é um comportamento, ele é uma atitude, ele é uma prática de você buscar o bem até mesmo daquelas pessoas. O amor é o caráter de Deus. Justamente, buscar o bem das pessoas que não gostam de você e, aliás, buscar o bem das pessoas que você não gosta. Entende? Isso é o verdadeiro amor. É o que Jesus fez. Jesus morreu por uma humanidade que não o aceitou, entende? Portanto, eu acho que essa virtude, Pedro coloca no final de todas aqui, por quê? Porque a partir do momento em que você começa a exercitar a sua fé em Deus, né, a virtude de fazer o bem pelos outros, o conhecimento de Cristo, do seu caráter, né, o domínio próprio, a perseverança, a paciência, a serenidade, né, a piedade, a fraternidade, o carinho com as pessoas, esses frutos, eles vão exercitando um sentimento que não nos é natural, um comportamento que não nos é natural, que é o de amar as pessoas. Na verdade, como você disse, essas virtudes são uma manifestação do amor a Deus e do amor ao próximo. Quer dizer, todas essas virtudes que o apóstolo aqui coloca, como conhecimento, diligência, temperança, domínio próprio, bondade, paciência, né?
Todas estas têm a ver com amor a Deus, têm a ver com amor ao próximo. E tudo se resume no amor. Pastor Moisés, desculpa, pastor, muitas pessoas dizem, muitos cristãos sinceros dizem que a lei de Deus foi abolida na cruz do Calvário, foi cravada na cruz do Calvário. Mas ela não foi. Ela foi trazida novamente à sua essência, porque a lei de Deus, os 10 mandamentos, se referem a quê? A amar a Deus e amar ao próximo. Inclusive, Cristo, quando fala, né, o novo mandamento vos dou, que os ameis uns aos outros, ele não está falando ele não está desfazendo novo, daquilo que já havia sido dado. Né? Ele está citando, inclusive, algo que era mais antigo do que os próprios 10 mandamentos. Ressaltar, né? Ele queria ressaltar que a essência da obediência, a essência do mandamento é o amor. Sim. Né? Parece que Pedro está falando de forma... ele está falando de forma proposital, para atingir alguém ou para ajudar alguém. Os falsos mestres, nós vamos estudar isso logo adiante, nos capítulos seguintes, eles tinham um defeito. O defeito deles era serem antinomianos, ou seja, eles eram contra a lei de Deus e eles incentivavam corrupção, devassidão, imoralidades. E Pedro está puxando a corda de volta, ou seja, ele está dizendo, irmãos, não é assim. Quando você é cristão, a sua vida muda e essas virtudes e esta obediência à lei de Deus, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, ela acontece na vida de um cristão. É assim que vive um cristão. Ser cristão é isso, não é o que eles estão lhe dizendo por aí. Quando a gente, por exemplo, está dirigindo um carro, né? Nós estamos dirigindo um carro na contramão. Qual foi o trabalho de Cristo levando essa figura para a nossa vida? O trabalho de Cristo ao morrer na cruz foi colocar o carro no sentido certo, entende? E a partir do momento em que nós estamos andando agora no sentido certo, nós temos que guardar, né, as leis do trânsito para que a gente não volte para a contramão da vida. Exatamente. Uma outra coisa interessante nessa questão de que Cristo ressalta que o mandamento é o amor e que ele não estava estabelecendo um outro tipo de regra, um outro tipo de mandamento para isso, um novo combinado, uma nova aliança, é que o próprio Cristo cumpriu, ele obedeceu, né? Ele praticou aquilo que nós chamamos de mandamentos, mas sempre permeado no amor. Sim. E também não adianta nada você tentar ser obediente a mandamentos se você não ama o seu semelhante, não ama a Deus. Que obediência é essa? De que vale? Fazer as coisas sem o amor, pastor Moisés. Vale alguma coisa? Essencialmente não vale nada, porque a Bíblia chega a dizer que os demônios creem e estremecem. Né? Há muita gente que faz as coisas para aparecer ou para parecer justo. O cristão, ele não é bom porque ele é bom porque a graça de Deus o transformou. Quer dizer, o sentido aqui, a origem, a essência é totalmente diferente. Não é? Porque há muita gente que faz coisas boas nesse mundo. Nós temos que convir de que há gente bondosa. Mas qual é o motivo que as leva a fazer isso? Deus nos julga pelo motivo que nos leva a fazer isso. O motivo é o amor ou o motivo são os interesses pessoais que eu tenho? Né? Há muito tipo de amor aí que, na verdade, é egoísmo, travestido de amor. É verdade. O amor que Pedro cita aqui, ele tem como base o termo ágape, que é um termo grego que se baseia na busca do bem do seu próximo pelo sacrifício de si mesmo. Uma coisa interessante que eu penso com relação a isso, eu tenho um filhinho que está crescendo, tem 1 ano e meio, e ele é uma figurinha, está se desenvolvendo, crescendo cada vez mais, e o que é interessante é que à medida em que ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo uma linguagem e um jeito que eu e a minha esposa Priscila temos, entende? Ele vai quando ele cai, permeando a linguagem de vocês ali. Quando ele cai e se machuca, ele corre para a gente, porque ele sabe que é a gente que cuida dele. As palavrinhas que ele está aprendendo a falar agora são palavrinhas que ele ouve a gente dizer. Entende? O que é interessante é que esse crescimento, essa interação que o Noah tem comigo e com a Priscila, é uma interação que vai crescendo gradualmente. E é uma interação que mostra uma total dependência dele para com a gente. Eu acho que a vida cristã deveria ser assim. O Noah está aprendendo a viver de acordo com o que ele olha o papai e a mamãe fazer. É o que diz a palavra de Deus, pela contemplação. Sim. Somos transformados. Quando a gente olha para o que Cristo fez por nós, o amor que Cristo desenvolveu por nós, quando a gente exercita a nossa vida em contemplar aquilo,
o nosso caráter vai sendo automaticamente transformado pelo Espírito Santo e a gente vai se tornando mais semelhante a Jesus. Maravilha. É isso aí. Nós estamos com uma boa conversa aqui com os pastores Denis Versiani e Moisés Matos no programa Lições da Bíblia de hoje. A gente vai para mais um intervalo e nós voltamos em 2 minutos. Estamos de volta com o último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Passa muito rápido, o tempo corre, voa, mas é bom porque a gente vai também dentro do tempo buscando o conhecimento da Palavra de Deus com os nossos amigos convidados que visitam o programa. Pastores amigos, a gente chega num ponto aqui do programa dessa semana em que o apóstolo Pedro, aqui na sua segunda carta, capítulo 1, versos 13 e 14, ele toca num ponto interessante, quando ele fala sobre enquanto eu viver, ou... Em breve vou estar deixando esse tabernáculo. Em breve estarei deixando esse tabernáculo. O que significa isso, pastor Moisés? Que linguagem é essa? A minha tradução da Bíblia é um pouquinho diferente, mas eu não quero ler agora porque ela já elucida aqui a questão. Mas o que a gente pode entender sobre deixando o tabernáculo? Que Pedro Alguns erroneamente tomam este verso, o verso 14, segundo Pedro 1,14, dando a entender que Pedro está falando de que depois da morte ele continuaria vivendo, um conceito que nós conhecemos como imortalidade da alma, que é estranho às Escrituras. Para começo de conversa, Paulo em Timóteo, 1 Timóteo, fala que o único imortal é Deus. Você e eu somos mortais, não é? Poderemos ter na eternidade uma imortalidade, se formos salvos, condicional, será sempre condicional a nossa relação com Jesus Cristo, que é o doador da vida. Então, no caso aqui, o que nós temos é que Pedro, na verdade, está fazendo o seu discurso, o seu apelo pastoral. Ele é um pastor. E do púlpito da sua igreja, ele está apelando aos irmãos e dizendo: irmãos, por gentileza, por favor, não esqueçam estas palavras, essas admoestações, estas instruções, porque eu sei que logo eu vou morrer. Quer dizer, esse é um detalhe que ele coloca no seu discurso, na sua pregação. Eu sei que logo vou morrer. Esse deixar o tabernáculo é uma expressão para dizer: bom, eu vou morrer, certo? Eu tenho sido revelado sobre isto. A minha tradução fala assim: sei que em breve partirei desta vida. Desta vida, exatamente. E essa ideia de partir também pode complicar, porque eu vou partir para a eternidade, da ideia que você... Para uma outra, exatamente, né? Porque, biblicamente, o que é que nós temos? O sujeito morre, fica na sepultura, e João 5, 28 e 29 diz que ele aguarda a segunda vinda de Cristo. Ele aguarda o juízo, ele aguarda a ressurreição, ou da vida, que é a primeira, ou a ressurreição da morte, que é a segunda ressurreição. Então, isso é muito claro nas Escrituras. Este é um assunto já estudado por nós aqui. Todavia, o que Pedro está dizendo é o seguinte: na verdade, é um instrumento de apelo. Ele diz assim: irmãos, eu vou morrer, mas eu quero que depois da minha morte, da minha partida, que vocês se lembrem dessas palavras. Então, ele não está aqui discutindo o estado do homem na morte, se quando você morre vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, para qualquer outro lugar por aí. Ele não está discutindo isso. Ele apenas está usando como uma figura de linguagem. Dizendo assim: por favor, eu vou morrer. Em outras palavras, eu já estou velhinho. Ele usou como um instrumento de apelo. E ele estava velho mesmo, né? Nesse período. Velho, já cansado. Eu vou morrer, logo mais eu vou morrer. Todos nós vamos morrer um dia, se Jesus não voltar antes. Ele diz assim: por favor, mas mesmo depois que eu morrer, não esqueçam dessas palavras, porque elas são fiéis, elas são verdadeiras, e vocês, se seguirem essas palavras, terão a salvação. Pedro queria que, depois da sua morte, o legado dele continuasse vivo. Os ensinamentos, as experiências que ele teve com Jesus, que foram descritas até o que nós conhecemos no Evangelho de Marcos, porque Marcos foi discípulo de Pedro, né? E as experiências que ele compartilhou com a igreja permanecessem vivas na mente daquelas pessoas. É por isso que ele pede, que no verso 15, que a igreja conserve vívida a lembrança de tudo aquilo que ele ensinou. Como o pastor Moisés falou, a gente precisa elucidar esse texto, deixar o tabernáculo, à luz do que a própria Bíblia diz. A gente tem que entender que a Bíblia é a sua própria intérprete, né? E a gente entende que no Novo Testamento, pastor,
o conceito de vida e morte, ele não tem uma conotação de imortalidade da alma fora do corpo. Paulo deixa claro em 1 Coríntios 15 que só existe vida, seja ela vida em pecado, como a vida pecaminosa que nós vivemos, a natureza pecaminosa, ou como a natureza glorificada, ou seja, a vida depois da volta de Cristo, só existe vida em um corpo físico. O que é a alma, pastor? A alma, ela é simplesmente o resultado do fôlego de vida, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, do fôlego de vida, mais os elementos da natureza que compõem o nosso corpo, que a Bíblia chama de pó da terra. Só pode existir vida, só pode existir mente, só pode existir ações de uma pessoa. A junção dessas duas coisas formam aquilo que chamamos, que a Bíblia chama de alma vivente. De alma vivente, ou seja, uma pessoa viva. Pedro falou aqui claramente: eu estou prestes a morrer. Meu corpo, depois de ter sido crucificado, e Pedro foi crucificado, segundo a tradição cristã, né, de cabeça para baixo, né, porque ele considerou uma grande honra ser crucificado do modo como Jesus foi, né, mas ele não queria não se considerava digno de ser crucificado em pé, então ele queria ser crucificado de cabeça para baixo. Quando ele morreu, o corpo dele foi sepultado, e ele está aguardando o dia. Ou seja, então, alma vivente é a junção de fôlego de vida que vem de Deus, mais o pó é uma alma vivente, e isso cria um ser humano e não uma entidade espiritual que vaga por aí. O correto, biblicamente, fala, na antropologia bíblica, é dizer que o homem é uma alma e não tem uma alma. Porque o conceito popular é que o homem tem uma alma que se separa do corpo, fica vagando por aí, ou vai para o céu, vai para o inferno, e etc. e tal. Não, biblicamente o ser humano é um todo. No Eclesiastes 12 fala dessa desintegração, 12 verso 7, dessa desintegração. Quando você morre, a morte é o quê? O seu corpo vira pó, pó volta à terra como era, e o espírito, que é o fôlego da vida, o dom da vida, volta para Deus. Só que não é uma entidade ficar vagando por aí. Com consciência, não existe consciência. A ideia da alma na Bíblia é o ser humano total, né? A junção de pó da terra, como bem disse o pastor, mais o fôlego da vida, que é o dom da vida dado por Deus, formou uma alma vivente, Gênesis 2:7. Ou seja, então você, eu posso dizer assim, Lanza é uma alma boa, ou seja, é uma boa pessoa. O Lanza, corpo, a luz da Bíblia, né? A luz da Bíblia. Termo, Esse é o termo. Então, o homem não tem uma alma, mas ele é uma alma. E quando ele morre, morre de vez. Alguém disse, a alma nunca morre, mas Ezequiel deixa muito claro, 18, verso 4, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a alma morre, uma vez que todos nós somos pecadores, né? Todos vamos morrer. Então, a alma, ela é sujeita. E é interessante que Pedro, ele fala da questão, e alguns podem erroneamente achar, bom, ele já estava passando para outra dimensão. Ele está simplesmente falando que ele vai morrer, vai para a sepultura, e ele vai esperar a volta de Jesus. Você toma 2 Pedro 1, verso 16, dentro dessa sequência, ele diz assim, não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, irmãos, se eu morrer, e eu vou morrer, não importa, eu já conheço a Jesus. Ele está falando aqui da primeira vinda de Cristo, do conhecimento que ele tinha da primeira vinda. Eu já me entreguei a Jesus, eu estou salvo. Não importa o que vai acontecer lá na frente, eu estou pronto para a morte. Isso era uma fé, uma certeza, uma convicção. Então, ele não está aqui discutindo que ele iria morrer, iria para um outro estágio nesse momento, como alguns dizem, que a sua alma ia para o céu ou ia para o inferno. Não, ele simplesmente está dizendo, eu vou morrer e eu quero que vocês tenham essa mesma fé, essa mesma convicção que eu tenho, essa mesma certeza que eu tenho em Jesus Cristo. Para que quando Jesus voltar, eu possa me encontrar com vocês no reino do céu. Exatamente. Agora, diante da morte, o que você acha, pastor Denis? Nós precisamos ter fé, então? Pastor, Jesus deixa claro uma coisa. Pela parábola que ele contou, inclusive do rico e Lázaro, que até pincelam um contexto de vida após a morte, mas é apenas uma parábola que Jesus utilizou para exemplificar, né? Assim, todas as chances que nós temos de fazer o bem, de aceitar o sacrifício de Cristo pela nossa salvação, de desenvolver um relacionamento de fé com Deus, são nesses 80, quando muito 90 anos que nós vivemos aqui.
A Bíblia chega a dizer 70, né? Alguns vão 80. Canseiro e enfado, a gente precisa aproveitar as chances que nós temos aqui, porque o tempo passa muito rápido. Deus não nos criou para morrer, mas uma vez que nós estamos nessa vida de pecado, uma vida mortal, nós precisamos aproveitar essas chances para desenvolver essas virtudes do conhecimento pleno e prático de Cristo na nossa vida, porque o tempo vai passar. E se Jesus não voltar, nós vamos morrer. E depois da morte, acabou. Entende? E Jesus, como o pastor Moisés falou, em João 5, 28 e 29, falou que vão haver 2 ressurreições. Né? 2 ressurreições em corpo. Né? A primeira ressurreição, inclusive descrita por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, é para a vida eterna. A segunda é para o juízo, para a vergonha eterna, para a morte, para a destruição. Então, a gente precisa realmente entender isso. A gente precisa aproveitar as chances que nós temos aqui hoje. Às vezes, alguns cristãos, né, falam assim, olha, não, porque eu tenho fé, tal, quando Jesus voltar eu estarei pronto, tal. Mas, às vezes, diante da morte, o sujeito treme, né, pastor? Essa é uma realidade. De repente, a gente está conversando com pessoas aqui e que falam assim, não, eu estou com medo de morrer, eu estou com uma doença grave, estou muito fraco, já estou avançado em idade. A gente entende esses sentimentos humanos. Todos nós somos humanos e ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. Mas chega um momento que você precisa ter fé de que a nossa vida não se encerra apenas essa vida nesse mundo de pecado, né? Deus promete coisas muito melhores para a gente. Então, seria baseado nessas promessas que a gente deveria exercer essa fé de que Deus sempre tem coisas melhores para a gente e cuida da gente mesmo diante de um elemento difícil e estranho como a morte? Complexo, né? Se você observar, pastor, o próprio Jesus passou por essa experiência. Verdade. Ele não era pecador, mas diante da morte ele usou a expressão, Deus meu, por que me desamparaste? O aspecto humano de Jesus estava ali presente e ele sofreu com isso. Então, não é pecado. Talvez a gente esteja falando nesse momento de alguém que está passando por um momento crucial e alguém passando talvez por uma doença terminal. Isso é possível. Claro. Não tenha medo. Jesus passou por isto. Jesus lhe entende. Ele sabe da sua dificuldade, da sua limitação. Ele sabe da sua, digamos, desse medo que você tem. Que todos nós temos, não apenas esta pessoa, mas todos nós temos. Mas o importante é que Jesus venceu. Outro dia eu vi alguém contando uma historinha do livro do Apocalipse, né? Alguém chegou para um sujeito uma pessoa muito simples e disse para ele, você entende, estava lendo a Bíblia, ele estava lendo coincidentemente o Apocalipse, você entende esse livro que você está lendo? Você entende o Apocalipse? Ele disse, entendo. E o sujeito era teólogo, ele disse, mas como que você entende? É difícil entender esse livro. Ele disse assim, eu entendo, eu tenho uma regra. A regra é o seguinte, Jesus vence no final. O mais importante é isso, Jesus sempre vence no final. Essa é uma coisa interessante, porque se nós cremos que o estado dos mortos é aguardando ali o retorno de Jesus, ou a condenação para aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus, não viveram para Ele, para aqueles que viveram com Cristo, o momento seguinte do fechar dos olhos e morrer é ver a Cristo, quer dizer, é a ressurreição. Né? Então, é como se a gente estivesse dormindo, né? Exatamente. Quando a gente dorme à noite, a gente não percebe o tempo passar e, de repente, chega às 6, 7 horas da manhã, nós acordamos com o nosso corpo descansado, com a nossa mente revitalizada. A gente nem viu a noite passar? A gente não viu a noite passar. Eu me lembro com carinho de uma pessoa que deu estudo para o meu pai e para minha mãe também, para a família toda, né? E eles se batizaram e tomaram sua decisão por Cristo, minha mãe voltando para a igreja. A Nilza e o Dorival, é um casal muito querido. E a Nilza, ela teve câncer e ela faleceu. Eu os conheci. Eu fui pastor deles em São Paulo. Queridos, né? Queridos demais, você conhece. E a Nilza faleceu, né? Faleceu, foi um câncer realmente muito agressivo. Mas a Nilza, eu conversando, liguei para o Dorival e falei assim, Dorival, e aí, como é que você está? Olha, Denis, eu estou triste porque
É normal a gente ficar triste, a morte não é algo que faz parte da nossa vida, mas sabe o que eu sinto? Ao mesmo tempo eu estou feliz porque a Nilza falou assim, eu vou morrer, mas eu vou morrer na fé de que um dia eu vou ressuscitar para ver meu Jesus voltar e para subir com você para o céu. Olha essa coisa mais linda. Isso é se apegar às promessas. A gente tem que se apegar. Confiar em quem a gente realmente quer. Se a gente está sofrendo, se tem alguém realmente assistindo o nosso programa que está sofrendo, tem que se apegar e rasga o coração a Deus, Senhor. Coloca no meu coração esse sentimento, essa fé de que um dia, mesmo se eu morrer, após o descanso eu vou abrir meus olhos para poder ver os meus amados de novo para sempre. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Esse é o conselho de Jesus. Pastor Moisés, na sua visão, 30 segundos para você fazer um resumo do ponto principal da lição dessa semana. Eu creio que a lição dessa semana é uma aula de salvação. Nos 3 blocos do capítulo 1, nós temos, em primeiro lugar, o perdão, que vem pela graça de Deus, a justificação. No segundo bloco, nós temos a santificação, ou seja, as virtudes que o cristão precisa desenvolver na sua vida também pela fé e pela graça de Deus. São as qualidades do cristianismo. E o último bloco é glorificação. O cristão passa por esse mundo, mas o seu lar é o céu. O seu lar é a vida eterna. O importante é que ele esteja preparado para isso. Pedro disse, eu vou morrer, mas isso não importa, porque vocês guardem isso que eu estou pregando, que eu vivo, e nós nos encontraremos lá. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Ou seja, essa estrutura é muito importante para a nossa vida espiritual, né? Justificação, santificação e glorificação. O conceito de Pedro aqui no capítulo 1 é bem claro, e a gente pode manter a nossa esperança por isso. Graças a Deus por isso, né? Pastor Moisés, muito obrigado pela sua participação. Na semana que vem, o pastor Moisés está voltando e a gente volta a conversar aqui sobre a carta de Pedro. Pastor Denis, a sua visão também, rapidamente, sobre o ponto principal da lição dessa semana. Pegando o link do que o pastor Moisés falou, pastor, eu penso o seguinte, a gente nunca pode se esquecer de quem nós somos. Nós somos pecadores, falhos, a gente anda, tropeça, cai, mas a gente pode levantar e a gente pode segurar numa mão que tem uma cicatriz de pregos que atravessaram pela nossa salvação. Teve um alto custo, né? Eu não posso me esquecer do que Cristo fez por mim e do que Ele faz por mim hoje. E quando eu não me esqueço, quando eu treino a minha mente para poder me lembrar sempre, todos os dias, pela leitura da Bíblia, pela oração, pela prática da bondade, do que Cristo fez por mim e pelas pessoas, eu vou vivenciar essa salvação diariamente até Cristo voltar e levar todos nós para o céu. É esta confiança que a gente tem que ter de que Deus está à frente de todas as coisas, Cristo está à frente da nossa vida, não importa a situação que a gente passe, que você esteja passando também na sua vida, aí em casa, vamos confiar que Ele está à frente de tudo e que o que Ele tem para nós no momento seguinte a esse mundo de pecado é muito melhor do que a gente vive aqui. Pastor Denis, obrigado. Deus abençoe você. Próxima semana você volta também para a gente continuar conversando sobre a palavra de Deus. E obrigado a você pela sua audiência, o carinho que você tem tido com a Novo Tempo e com o programa Lições da Bíblia também. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre você, sua vida, sua família, sua fé. E a gente se vê na próxima semana aqui no programa. Um abraço.